Jornalista confirma e olha, Nathan Silva subiu no telhado. Parece que não vem mais. Vou explicar o porquê disso. Outra coisa é o valor que foi vendido o Figueiredo lá para o time de Portugal. Menos de €1 milhão. Tá certo isso? Vamos falar sobre essas notícias, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos embora direto para a notícia, sem corte, né, sem edição. Bom dia, eu sou André Luiz, está entrando no ar o nosso programa Café do Gigante, sempre de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Você já amanhece o dia com as notícias do Vasco da Gama, né? Olha, o Vasco parece que vendeu o Figueiredo para o Alverca de Portugal, time que parece que foi comprado pelo Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, que é o dono um dos donos do clube lá, agora comprou e contratou o Figueiredo, que é jogador do Vasco, que está no América Mineiro. O Vasco, em contrato com o América Mineiro, tem a cláusula que a preferência é do América Mineiro, mas se tiver alguma oferta, o Vasco pode vender e o América Mineiro é obrigado a cobrir ou então liberar o jogador. O América Mineiro não vai cobrir e liberou o jogador, mas o valor que está sendo divulgado é de R$5 milhões, que dá menos de €1 milhão. O euro está R$ 6,30, seria 6.300.000 se fosse €1 milhão. Está dando perto de R$800 mil, R$793 mil. Valor baixo, né? Muito baixo para um jogador, para um atacante, né? Não, tá, mas é o Figueiredo, tá, mas mesmo assim achei um valor bem baixo. Ele ainda é jovem e tal, pode, será, acho que eu estava calculando €1,5 milhão, €2 milhões, mas muito baixo. Eu achei o valor bem baixo, o valor. Você vê que o Lloyd Augusto foi €1,5 milhão. O Figueiredo é mais jogador do que o Lloyd Augusto. O Vasco, a gestão do Vasco continua vendendo mal e comprando pior ainda, né? Essa que é a realidade. Depois não sabe porque o time está quebrado, porque não tem dinheiro, contrata mal, né? Contrata mal e vende pior ainda. Essa que é a realidade de gestão. Quando eu falo que o departamento de futebol do Vasco tem problema de gestão, não estou perseguindo o Pedrinho, são fatos. São os números, estão aí. Ah, mas o mercado não quer porque você não vende bem. Então não vende o cara, deixa o cara lá no América Mineiro, pô, deixa o cara lá. Vai que ele faz o gol do título, o América Mineiro vai querer um valor a mais. Ele estava jogando bem lá no América, então deixa o cara, pô, de repente apareceu uma proposta melhor. Vende muito, é a pressa de fazer dinheiro, né? Nunca tem dinheiro, precisa de fazer dinheiro. É a má gestão, o Vasco tem uma má gestão, né? Dos seus ativos. Os ativos do Vasco, a base na mão da Sempre Vasco está sendo dilapidada, né? O Figueiredo não é mais base, concordo, mas é um jogador um ativo do Vasco que veio da base, né? E a base foi toda dilapidada. Os caras venderam tudo no baratinho, por qualquer preço, para qualquer time. O negócio era se desfazer e fazer caixa, fazer dinheiro. Sempre assim, sempre querendo fazer dinheiro. Umas coisas bem estranhas, bem esquisitas, né? O Vasco, umas coisas bem esquisitas. E falando coisa esquisita, a história do Nathan Silva, depois que o Vasco contratou o Cuesta, o Vasco deu uma recuada, e aí o Vasco estava firme lá de fazer a proposta de aumentar o valor à vista. O Vasco, em vez, não só não quis aumentar, depois que contratou o Carlos Cuesta, como quis, no caso do Nathan Silva, diminuir o valor à vista. Aí o Puma não quis mais negócio, quis conversa, falou, não, está voltando muito atrás, então não vai ter mais conversa, eu fico com um jogador que ele é meu titular, eu quero ficar com ele, e aí o Vasco abriu mão e já tem um outro zagueiro em vista aí. O negócio que o Vasco só tem até terça-feira para trazer, né? Tem que caminhar rápido aí com algumas negociações, porque o Vasco só tem até terça-feira para fechar esse negócio aí, porque a janela fecha terça-feira, e aí, amiguinho, só ano que vem, então vai poder contratar em dezembro, em janeiro, quando abrir a janela novamente. Então o Vasco tem que ficar de olho e acelerar aí, porque o Vasco só tem um zagueiro contratado, que é o Carlos Cuesta, para jogar na direita. O reserva do Carlos Cuesta vai ser o Hugo Moura improvisado. Isso se o Hugo Moura não jogar melhor do que o Carlos Cuesta, que a gente não sabe qual é do Carlos Cuesta, né? A gente não sabe se ele está bichado, se ele não está bichado, se ele vem com problema, se ele não vem com problema. Diz que o problema dele lá na Rússia, no Spartak de Moscou, que ele não ficou lá, foi questão burocrática, questão de contrato. O Spartak de Moscou prometeu uma coisa e botou no papel outra, quis dar o golpe no jogador. Parece que foi isso. E aí os caras acertaram rapidamente com o Vasco, já estava meio andado o caminho, né? Ele já queria vir jogar no Vasco, só não veio porque a proposta do Spartak era muito boa. Quando chegou ao Spartak não era bem aquilo, e aí então ele preferiu vir para o Vasco, não é isso? Vamos ver em que pé que vai ser essa história, mas mais uma semana aí resolve isso. O Carlos Coelho já deve estar chegando segunda-feira, aí assina o contrato, vai fazer o exame médico, assina o contrato para ser registrado o quanto antes, já que a janela fecha na terça. O departamento de registro do Vasco é muito bom, visto o que aconteceu com o Matheus França, né?
Chegou no mesmo dia, o Vasco conseguiu registrar ele, publicar no BID o nome dele. Ele estaria até à disposição para o jogo já do Botafogo na Copa do Brasil. Só não sabe que não fez treino nenhum, não tem como o cara ir para o jogo sem fazer treino nenhum, né? Mas já está no elenco, já está treinando e para a segunda partida já pode. Aliás, pode até agora para o jogo do Sport domingo, pode aparecer Matheus França, Robert Renan, pode aparecer. Não sei se com 2 treinos o Diniz já vai querer dar uma renovada no banco de reserva, já colocando as novas contratações no banco, né? Então é isso, e avisar vocês que daqui a pouco, 1h da tarde, tem o vídeo aqui no canal do Almoço Gigante, vai trazer mais notícias e vamos tentar confirmar o nome desse novo zagueiro que o Vasco está querendo fechar aí. Tem um zagueiro novo aí chegando e pode ser que esse sim o Vasco contrate, já que Nathan Silva subiu no telhado. Tá legal? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, fui, tchau.